Olá, meus amiguinhos do terceirão Não Tira Férias. Eu sou o professor Gustavo Pioski, professor de Física, e estamos aqui mais uma vez aí para dar continuidade a esse nosso estudo sobre ondulatória, beleza? Aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre acústica e as qualidades fisiológicas do som. Então a gente faz um estudo mais específico dentro do som, né? Esse estudo a gente chama de acústica, pela sua importância, por suas diversas aplicações, né, que nós podemos ter em relação ao som e outros fenômenos que podem acontecer envolvendo isso. Então, nós estamos na aula 6, vamos falar um pouco sobre essa parte de acústica. Então, o que acontece? Bem, quando nós trabalhamos lá na classificação das ondas, a gente lembra que vocês trabalharam a classificação das ondas em 3 critérios, e um desses critérios a gente considerou, nesses 3 critérios a gente determina, por exemplo, o som. Então, por exemplo, o som, vocês aprenderam lá que quanto a natureza ele é uma onda mecânica, quanto a direção de vibração ele é uma onda longitudinal e quanto a direção de propagação ela é tridimensional. Vocês lembram disso? Então, é exatamente esse som, e eu até abordo para vocês lá dizendo assim, ó, fiquem atentos com relação a luz e som, né? Porque são as duas ondas, uma de natureza eletromagnética, de natureza elétrica, vamos dizer assim, e a outra de natureza mecânica. Então, são as duas ondas que o povo aí dos vestibulares, a galera do Enem gosta aí de estar abordando, gosta de estar perguntando, beleza? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, classifica o som na sua cabeça. Então, essa classificação ela tem que estar na sua mente. A aula de hoje ela começa com você olhando no seu caderninho aí a classificação do som. É uma onda o quê? Longitudinal, é uma onda mecânica, é uma onda tridimensional, beleza? Então, vamos lá. Então, acústica é o estudo dessas ondas sonoras, é o estudo do som. Ondas sonoras são mecânicas, são longitudinais, são tridimensionais. Elas não podem se propagar no vácuo, então vocês sabem disso. Onda mecânica, não é só o som não, qualquer tipo de onda mecânica precisa de matéria. Onda mecânica é onda elástica, é a matéria em vibração, por isso que a gente chama de ondas elásticas, tá? Então, ela precisa de matéria. Se precisa de matéria, ela não pode se propagar no vácuo. Os sons são produzidos pela matéria em vibração e podem ser considerados também ondas de pressão. Aqui no slide vocês vão observar uma pequena ilustração de, por exemplo, como é que a gente consegue ouvir as coisas, né? Então alguém fala, eu estou falando aqui, né? Então as minhas cordas vocais, as pregas vocais, elas começam a vibrar, transmitem essa informação com uma determinada frequência de molécula para molécula, isso vai atingir uma membrana sensível que nós temos aí, que você tem, que é chamada de tímpano, não é isso? Aí esses tímpanos vão começar a vibrar na mesma frequência que eu estou emitindo o meu som. Então aqui eu tenho mais ou menos uma representação. Você olha ali ondas de compressão, situações de compressão, de rarefação, beleza? Bem, o que acontece aqui? Frequência do som. Vocês precisam entender que o som ele é classificado por faixas de frequência. Então, por exemplo, a faixa de frequência de um som audível, o que é o som audível? É aquele som que nós seres humanos conseguimos captar. Então, toda a frequência audível para a gente, ela varia entre 20 até 20 mil Hz, certo? Antes de 20 Hz, abaixo de 20 Hz, a gente costuma chamar de infrassom, e acima de 20 mil Hz a gente costuma chamar de ultrassom. Então gravem bem essa escala, de 20 Hz até 20 mil Hz. É a nossa faixa audível. Então, alguns animais conseguem captar infrassom, outros animais conseguem emitir ultrassom, né? Por exemplo, o morcego. O morcego ele usa sons nessa faixa ultrassônica aí para ele poder se localizar, ou para ele poder se deslocar, na verdade, e localizar a sua presa, localizar aí obstáculos, etc. Então, infrações, sons com frequência abaixo de 20 Hz, né, não perceptível ao ser humano. Ultrassom, sons com frequência acima de 20 mil Hz, não perceptível ao ser humano. E o som audível ao ser humano, que é essa frequência de 20 até 20 mil Hz, beleza? O som, assim como a luz, assim como a onda de rádio, assim como a onda em uma corda, ele tem que se propagar com uma determinada velocidade. Vocês lembram que nós já mostramos isso para vocês naquela velha equação do vem lamber ferida, né? Como a gente costuma ver por aí, ou V lambda F, velocidade, comprimento de onda, frequência. Aqui vocês já estão craques nisso aqui, porque nós já falamos aí em outras aulas várias vezes. Então,
a velocidade da sua onda, ela depende única e exclusivamente do meio. Então, o que acontece com o som? As ondas sonoras, elas propagam-se em meios sólidos, líquidos e gasosos, com velocidades que dependem das diferentes características dos materiais. De um modo geral, as velocidades ocorrem nos sólidos e as menores nos gases. Então, as maiores nos sólidos e as menores nos gases. Lembra que a onda mecânica, o som, por exemplo, ele se propaga de molécula para molécula, a vibração de matéria vai se propagando de uma molécula para outra molécula, então eu entendo de uma forma simplificada para vocês que quanto mais próximas, mais unidas estão essas moléculas, é mais fácil de eu transferir, de eu transmitir essa energia. Então a tendência é que a velocidade do som, ela seja maior em meios sólidos, depois em meios líquidos e depois em meios gasosos, que às vezes diferencia um pouco da questão da luz, né? A luz ela tende a ser o contrário disso. É claro que ele coloca aqui para vocês em condições, vamos dizer assim, ó, a 20 graus Celsius, o som propaga-se no ferro sólido a 5.100 metros por segundo, na água líquida a 1.450 metros por segundo e no ar 343, 340 metros por segundo. Então eu estou colocando a 20 graus Celsius, então a temperatura, a densidade, ela pode influenciar nessa velocidade aí, beleza? A concentração aí a concentração do gás, por exemplo, das moléculas que constituem o ar, que constitui um determinado material, um determinado meio, beleza? Bem, aqui é o principal dessa aula para vocês, é fazer com que vocês entendam e diferenciem as qualidades fisiológicas do som. O que é isso? São algumas características que servem para diferenciar um som de outro, certo? Quais são elas? Altura, intensidade e timbre. Altura, intensidade e timbre. Então, o que acontece? Nós estamos falando da altura do som. Você deve ter logo pensado assim, a altura do som é quando alguém pede para eu aumentar o volume da televisão, ou alguém pede para eu baixar o som do carro, o som da minha rádio aqui, da minha radiola, por exemplo. Não é esse volume que a gente está falando, é que vocês precisam compreender e não confundir. Essa altura que a gente fala aqui fisicamente, vamos dizer assim, ela se refere à frequência do som. É você compreender ou diferenciar um som mais agudo de um som mais grave, tá ok? Então, a altura tem a ver com frequência, diferencia por som agudo e som mais grave, tá? Fiquem atentos em relação a isso. Então, olha ali, ó. Qualidade que permite diferenciar um som de alta frequência, agudo, de um som de baixa frequência, um som mais grave. Para você entender, o som mais agudo, eu costumo dizer que é aquele som mais fino. Geralmente voz feminina, ela tende a ser mais aguda, né? Mais fina. E voz masculina, ela tende a ser uma voz mais fechada, mais grave, certo? Então, mais aguda, mais frequência, mais grave, menor ou menos frequência, beleza? E aí a gente usa o termo lá embaixo que está de vermelho no material de vocês, ó. Som alto, frequência maior, som agudo. Olha o termo, ó, som alto, alta frequência, som agudo. Som baixo, frequência menor, baixa frequência, som grave, tá? O termo que a gente usa é alto e baixo. As notas musicais possuem alturas sonoras diferentes, isto é, cada nota possui uma frequência característica. Então você aí que é músico, que entende alguma coisa disso, aí bem melhor do que eu, com certeza, sabe das notas aí, o dó, o ré, o mi. Então cada nota dessa é emitida por um instrumento, ou se você pegar o violão e dar a nota dó, a nota ré, cada uma delas vai ser representada e vai ter a sua própria frequência de vibração. Lembra que frequência é quantas vibrações ocorrem por segundo, né? Se eu considerar ela em hertz. Então, se eu considero, por exemplo, eu considero o som audível, que nós conseguimos captar de 20 até 20.000 hertz, então o que vai acontecer? O som mais grave que nós conseguimos captar ele é de 20 hertz, que é o de menor frequência, né, aproximadamente, e o som mais agudo é o de 20.000 hertz, que é o de maior frequência. Falamos de altura. Então, essa intensidade, ela tem a ver com esse volume. E aí tu vai gravar, eu vou começar aqui por baixo. Se tu observar aqui no teu material, tu tem, com a mesma relação de proporção, volume, amplitude e energia. Então, um som de maior volume
é um som de maior amplitude, é um som de maior energia, consequentemente um som de maior intensidade. Um som de baixo volume é de baixa amplitude, de baixa energia, consequentemente de baixa intensidade. E a gente usa um termo diferente do que a gente usou lá quando a gente falou de altura. Quando eu relaciono com frequência, eu uso quais termos? Som alto, som baixo. Aqui eu vou usar som forte e o som fraco. Eu estou querendo dizer sobre a sua intensidade sonora. Então, qualidade que permite diferenciar um som forte de um som fraco. A intensidade do som está relacionada com a energia que a onda transfere e com a sua amplitude. Lembra que nós falamos lá no começo de ondas, que a amplitude, que é o buchinho que a onda faz, ela tem a ver com a energia, né? Vocês lembram disso? Então aqui está mostrando. É claro que a gente usa posso até usar um modelo transversal para representar, mas lembre-se que a onda, o som ela é uma onda longitudinal. Bem, aqui entra um pouco de matemática que eu vou tentar simplificar a vida de vocês. A intensidade física que a gente calcula, ela é calculada pela energia que se propaga, né, em relação por uma área em um determinado tempo. Então eu tenho ali na equação a intensidade física sendo a energia pela área vezes o tempo, beleza? Então o que acontece? Quando você pega energia por tempo, então a energia propagada por segundo, geralmente isso ocorre em que quando a tua energia está em joule, isso vai dar watts, né? Se você já estudou mecânica com o seu professor, ele já te ensinou essa ideia de potência, então você vai ainda ver, talvez. Então, eu tenho potência igual a energia pelo tempo. Então, energia ou trabalho também, né? A gente tem essa mesma ideia dada em joule e o tempo é dado em segundo. Isso é dado o quê? Em watts. E watts quer dizer o quê? Potência. Ou seja, em outras palavras, eu posso escrever essa equação como sendo intensidade física igual a potência sonora, a potência da minha fonte, pela área. Se tu for observar, a intensidade física ela está sendo inversamente proporcional à área. Professor, isso é a área de qual figura? Isso aí é a área de qual figura? Bem, a tua onda, o teu som, ele é uma onda tridimensional. Ondas tridimensionais devem ser representadas com frentes de ondas de uma esfera, de uma superfície aí de uma esfera. Então, terei que colocar ali no lugar da área, caso você fosse precisar calcular, a área de uma esfera, né? 4πr ao quadrado, né? Não, se eu não estiver enganado, é 4πr ao quadrado, você ia colocar lá. E aí você vai perceber o quê? Que quando você colocar, ó, ficando assim, ó, quando você colocar, bem, que a intensidade seria a potência pela área, onde essa área é a área da esfera, ficando 4πr2, você vai perceber o quê? Que esse R vai indicar o ponto onde você quer analisar a intensidade. Ah, o som sai aqui do quadro e eu quero analisar a intensidade daqui a 2 metros, né não? Então esse aqui seria o raio, seria essa distância. Tu percebe matematicamente que essa intensidade, para ela ser maior, esse raio precisa ser menor. Galera, isso aqui, ó, quando tu faz meio pelos extremos, né? Você aprende na matemática, eles estão multiplicando, eles vão ser o quê? Inversamente proporcionais. Beleza? Eles vão ser inversamente proporcionais. Então, quando você tem menor distância, maior intensidade. Quando você tem maior distância, você tem menor intensidade. Ou seja, quem está mais próximo, menor distância, recebe um som com maior intensidade. Quem está mais afastado, né? E vocês percebem isso no dia a dia. Quem está mais distante da minha caixa de som vai receber um som com menor intensidade. Beleza? Bem, aí o que acontece? Existem duas intensidades interessantes que vocês precisam saber. A gente chama de limiar de audibilidade e limiar de dor. O que é o limiar de audibilidade? Seria considerada a menor intensidade física ainda audível para a gente, que é ali na casa de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. E existe o limiar de dor, que é a maior intensidade física que a gente consegue suportar, talvez até já causando danos, né, para os nossos ouvidos, para o nosso sistema auditivo, beleza? Que é na casa de 10 elevado a 0. Mas, professor, ali está 1. É porque 10 elevado a 0 vai dar 1, né, coleguinha? Então, todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, é 1 watts por metro quadrado, beleza? Bem, aí o que acontece? Aqui é uma coisa muito interessante ainda dentro da parte de intensidade. A escala que a gente mede a intensidade, ela vira uma escala logarítmica. E a gente precisa transformar essa intensidade física do som, que é dada em watts por metro quadrado, para um nível sonoro, para uma escala mais simples da gente, vamos dizer assim, mensurar, mais fácil.
E aí a gente tem aquela equaçãozinha ali, ó, que vocês estão olhando ali, ó. É, professor, uma equação logarítmica. Eu nunca aprendi logaritmo, eu não sei nem para onde vai. É muito fácil. Quando tu pegar logaritmo, tu vai ver isso bem aqui, ó. Ó, por exemplo, só para você entender, a gente costuma dizer assim, ó. Logaritmo de, vou botar assim, A na base B. Isso aqui tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a x. Depois o professor vai revisar isso com vocês aí, beleza? O que vai acontecer? O logaritmo, ou seja, é apenas o seguinte. Se tu pegar aqui, ó, vou colocar assim, log de A na base B. Log de A na base B. Isso aqui, ó, tem que dar um valor. Que valor é esse? X. Esse valor x é simplesmente o cara que você coloca no lugar como expoente de B, que tem que dar A. Ou seja, eu vou ter que A é igual a B elevado a x. É o cara que você coloca como expoente da tua base, isso aqui é a base, vocês vão aprender, que tem que dar o cara de cima que a gente chama de logaritmando, beleza? Então, por exemplo, eu pego aqui, ó, log, vou botar aqui bem facinho, ó, 8 na base 2. É claro que aqui entram vários outros detalhes, galera, beleza? Só estou simplificando para você entender o que é que eu vou fazer quando eu for resolver um probleminha aqui, ó. Então, quem é o número que eu tenho que colocar como expoente do 2 que vai dar 8? Quem é? É o número 3. Por quê? Porque se meu coleguinha jogar o 3 para cá, ó, 2 elevado à terceira vai dar quanto? Vai dar 8. Isso é logaritmo. Simples assim. Claro que tem detalhes, tem propriedades, etc. Mas eu quero que tu pegue isso aqui, ó, para a gente poder resolver a questão. Tá bom? Então, quando eu passo para a escala logaritmo, eu vou encontrar uma nova unidade. Qual é a nova unidade, professor? É o chamado decibéis. Então, geralmente, por exemplo, quem mexe com segurança no trabalho, quem tem que verificar se aquele ambiente ele é insalubre ou ele é salubre, por exemplo, em relação a ruídos, trabalha com o decibelímetro, que é um aparelho que mede essa intensidade aí, ó. Então, por exemplo, eu coloquei ali alguns exemplos. 40 decibéis é considerado calmo. 60 decibéis é considerado barulhento. E mais de 80 já constitui poluição sonora. Beleza? E como é que a gente faz, professor, para poder a gente trabalhar com isso aqui? Eu queria aprender. Olha um exemplo que eu tenho para vocês aqui, ó. Nesse exemplo ele diz assim, ó, sonoridade ou intensidade auditiva é a qualidade do som que permite ao ouvinte distinguir um som fraco, ou seja, de pequena intensidade, lembra de som fraco lá de intensidade, de um som forte, ou seja, de grande intensidade. Em um jogo de futebol, um torcedor grita gol com uma sonoridade de 40 decibéis. Assinale a alternativa que fornece a sonoridade em decibéis de 10.000 torcedores gritando gol ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Aí o aluno vai pensar assim, se um sozinho está gerando um som de 40 dB, né, decibéis, então 10.000 vão gerar 40.000 e colocar logo na letra A, e vai estar errado. Por quê? Comandante, lá no anterior eu falei para vocês, acho que 120, a partir de 80 já gera poluição sonora e você vai perceber que 120 já é tipo limite, né? Então, como é que eu vou ter um local que vai gerar 40.000 decibéis? Isso é fora de contexto. O que a gente tem que fazer para resolver esse probleminha? Bem, olhem para cá, ó. Você vai pegar o seguinte, eu vou pegar a ideia da equação, que é n igual a 10 vezes log de I sobre I0. Bem, professor, o que é esse I na minha equação? Esse I aqui, ó, esse camarada aqui, ó, é a intensidade que meu amigo quer medir. Eu quero medir a intensidade de não sei quantos watts por metro quadrado. Eu jogo ali e transformo para decibéis. E esse I0 é a constante, é aquela intensidade mínima que nós estamos falando aí, tá bom? Aquela que a gente colocou lá como 10 elevado a menos 12, não foi? O que vai acontecer? Bem, eu vou calcular, só que ele não me deu o valor da intensidade dessa daqui, ó, que é uma constante, ele não me deu, eu não preciso nem colocar valor. O que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os 40 dB que está na questão e vou calcular a intensidade desses 40 dB em função do I0. Faça assim, ó. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Fica 40 igual a 10 vezes o log de I sobre I0. Eu cancelo esse zero com esse zero daqui, ó. Eu passo a ter 4 igual a log de I sobre I0. Coleguinha, olha para cá, ó.
Bem aqui na tua base, ela não está aparecendo. Lembra que eu falei da base aqui, ó, quando eu coloquei para você? Ela não está aparecendo. Significa que a base é quanto, professor? Significa que a base é 10. Quando a base não aparece, ela é 10. O que foi que nós fizemos aqui para explicar o logaritmo para vocês? Esse 3 passou para o expoente do 2, que é a base, o x passou a ser expoente desse b, que é a base. Então, esse 4 passa a ser expoente do 10. E aí eu vou definir o logaritmo. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Ó, eu vou ter I sobre I0 igual a 10 elevado à quarta. Então, quando eu faço meio pelos extremos, eu vou ter I igual a 10 elevado à quarta vezes I0. Beleza, aí o que vai acontecer? Bem, essa intensidade física aqui, ó, seria a intensidade física da pessoa que emitiu os 40 decibéis. Só que eu quero saber o quê? Qual é o nível sonoro, né, de 10 mil torcedores gritando junto? Eu pego essa intensidade física que era só de 1 e multiplico por 10 mil. Você sabe que 10 mil é 10 à quarta, beleza? 10 à quarta. Aí vai ficar o quê? Esse meu I disso tudo vai ficar I0 vezes 10 elevado à oitava. Aí o que eu faço? Eu pego essa nova intensidade e calculo o novo nível sonoro. Então, o novo nível sonoro vai ficar assim, ó, N igual a 10 vezes log. Aí, quem é o I que eu quero calcular? No lugar de I, eu coloco, ó, I0 vezes 10 à oitava sobre o I0 que está aqui embaixo. E tu lembra que a tua base é quanto? É 10. Cancela esse com esse aqui. Meu filho vai ter isso aqui, ó, nível sonoro igual a 10 vezes log de 10 elevado à oitava, isso aqui na base 10. Isso aqui tem uma propriedade que diz assim, ó, para simplificar, quando esses dois são iguais, sobra só o teu expoente. Ou seja, o teu N, que é o teu nível sonoro, passa a ser igual a 10 vezes quem sobrou lá, que foi o 8, passa a ser de quanto? 80 decibéis. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem focados, continuem focados aí. Deus abençoe e até a próxima aula.